tentaram acabar com Daniel. Pessoas tentaram parar Daniel. Mas o Senhor, aleluia, Jesus, Ele ama Daniel. Ele gosta de Daniel. Ele se agrada da forma que Daniel buscava a presença dele. E quando eu estava louvando os louvores da harpa, irmãos, eu louvei junto com os irmãos o louvor 77, que diz: guarda o contato. Guarda o contato, quer dizer, guarda a palavra, guarda a comunhão que eu tenho contigo. Nesse louvor. E Deus me fez lembrar de Daniel. Porque Daniel, irmãos, quando ele estava em Jerusalém, que Nabucodonosor ele invadiu a cidade, porque o profeta Jeremias ele pregou, ele anunciou, mas o povo não deu ouvido. E a Bíblia nos diz que Nabucodonosor ele vai e ele invade assim o povo de Jerusalém, a cidade de Judá, e acaba com tudo. Só que muitos foram a cativo, muitos foram levados a cativo, como escravo, a cativo, para a cidade de Babilônia. Mas quando eu estava louvando aqui esse louvor, guarda o contato, eu lembrei que Daniel, em meio a todas as circunstâncias, em meio a todos os problemas que ele veio passando, o que fez ele ser honrado dentro da Babilônia, por todos os reis, desde Nabucodonosor, que foi o primeiro, até depois o seu filho, aleluia, Jesus, Belsazar, e depois o rei Dário. Ele foi honrado, ele foi abençoado, porque ele guardou o contato. Não era porque ele estava na Babilônia que ele era um Babilônia. Não era porque ele estava na Babilônia que ele agora tinha que ser igual o povo da Babilônia, o povo pecador. Ele guardou o contato. O segredo, aleluia, Jesus, da vitória, irmãos, eu li nesse texto, é guardar o contato com o Senhor. Não é porque você não está dentro da igreja, não é porque você está em outro lugar fora da igreja, que você agora vai deixar de ser cristão. Não é porque você está no seu trabalho, aleluia, louvado seja Deus, que você vai deixar de decretar que você serve a Deus. Não é porque você está, aleluia, Jesus, em uma escola, ou seja onde for, que você vai deixar de testemunhar que você é um servo do Senhor, que você é um escolhido do Senhor, que você é um ungido do Senhor. O que fez Daniel, aleluia, Jesus, ele ter privilégios, reconhecimentos, foi ele mesmo dentro da Babilônia, mesmo dentro do lugar do pecado, ele continuar acreditando e confiando no Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ler o texto, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, olha só, irmãos, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Observe que eu li nesse texto, como eu acabei de falar, o que fez, aleluia, Jesus, Daniel, ele ter esses privilégios, ele ter esse reconhecimento, foi ele ter guardado o contato com o Senhor, foi ele ter guardado a comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. É que eu falei agora há
você serve um Deus vivo, um Deus que Ele peleja por mim e por você, não importa Glória a Deus. situação a qual você esteja ou esteja vivendo, passando. Deus, Ele é contigo. Glória a Deus. Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Quando eu leio sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, eu começo a perceber, eu começo a imaginar dentro do texto que quantos saíram de dentro de Jerusalém para a Babilônia e não conseguiram permanecer. Quantos saíram de Jerusalém para a Babilônia e não conseguiram permanecer, dando um bom testemunho que servia ao Deus vivo. Aleluia, Jesus. Porque se você for observar, irmão, nos livros, nas escrituras, não vai falar muitos, não vai falar de muitos, vai citar poucos. Então, irmãos, nem todos que diz eu sirvo a Cristo, na verdade serve a Cristo. Tem muitos que por qualquer coisinha vai desistir. Tem muitos que por qualquer coisa, qualquer apertinho, vai renunciar. Mas observe que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles alcançaram privilégios dentro de um lugar, aleluia, Jesus, pecaminoso. Um lugar que podia a qualquer momento matar eles. Mas por causa da obediência e o temor que eles tinham ao Senhor, Deus honrou eles lá dentro daquele lugar. Louvado seja Deus. E observe que Nabucodonosor ele morre, vem o seu filho Beltesazar, e Daniel ali servindo verdadeiramente ao Senhor, aleluia, testemunhando o Deus vivo que ele servia. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu e você negamos ao Senhor nós estamos? É Deus, aleluia. Quantas das vezes no nosso trabalho, aleluia, Jesus, nós não testemunhamos e não demonstramos que somos servos do Senhor. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Mas nós temos que testemunhar, irmãos. Verdade, meu Deus. Nós temos que pregar onde nós estivermos. Nós temos que Deus criar oportunidade, momentos. Nós temos que dizer: eu sirvo a Deus, eu sou servo do Senhor. Porque, irmãos, foi dentro do meu trabalho que Deus me deu essa mensagem. Eu nunca preguei nessa mensagem, mas foi dentro do trabalho, passando por algumas situações ali, irmão Marluz, que Deus ele colocou esse tema no meu coração. Não importa quem se levanta, não importa os levantes do inimigo, as afrontas que queira te parar, que queira te humilhar, te envergonhar. O que importa é que o rei te ama, louvado seja Deus. Eita glória! O que importa é que quem te chamou, quem te escolheu, ele se agrada do seu jeito. Ele se agrada da forma que você dobra o seu joelho. Ele se agrada da forma que você chora perante Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, escrita por Daniel, irmãos, que o rei Dário, ele levanta 120 presidentes para ajudar ele com aqueles trabalhos, com aquela responsabilidade. Só que acima desses 120 presidentes, lá já existia prefeito, o texto fala, lá já existia prefeito, governador, mas o rei Dário achou por bem, para ajudar ele a administrar, achou por bem levantar 120 presidentes. Só que acima desses 120 presidentes, o texto nos diz que ele levanta 3 príncipes, para que ficasse a receber qualquer coisa que acontecesse ali, que aqueles presidentes fossem para falar com o rei Dário. Primeiro tinha que chegar aos príncipes. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para que o rei Dário ele não sofresse tanto dano, para que ele não tivesse tanta dor de cabeça, tanta preocupação. Agora esses 3 príncipes, eles são como um escudo
chegar Aleluia. no rei Dário, ou nos príncipes. Mas o interessante é que um desses príncipes, irmãos, aleluia, Jesus, era Daniel, o privilegiado de um desses príncipes, por ter guardado o contato, por ter guardado o temor ao Senhor. Um desses príncipes era Daniel. Olha o que diz aqui o texto, no verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei passava constituído sobre todo o reino. O rei olhava para Daniel, irmãos. Eram 3 príncipes, mas o rei olhava para Daniel e achava graça. Deus, aleluia. Via que Daniel merecia um privilégio melhor, porque o rei olhava para Daniel e via que Daniel tinha uma performance diferente, tinha um comportamento diferente, tinha um jeito diferente, um andar diferente, um falar diferente. Louvado seja Deus. E agora ele acha graça em Daniel e resolve, nasce o desejo nele de agora levantar ele como o cabeça de todos. Oh, glória a Deus. Mas o interessante, irmãos, é que a inveja é terrível. A inveja é terrível. Certa vez eu estava dentro do meu trabalho, irmãos, e Deus ele falou no meu coração. Eu senti Deus ele me dá algo, uma revelação dentro do meu coração sobre a inveja. Se não fosse a inveja, irmãos, nada disso existiria, nada disso teria acontecido. Aleluia. Mas por causa da inveja de um primeiro invejoso, tudo isso hoje nós estamos aqui. Talvez não era nem para nós existir, mas por causa da inveja, irmãos, aconteceu tantas coisas. Glória a Deus. Observe que quando esses 120 presidentes, mais esses 2 príncipes, eles observam e veem que Daniel está sendo mais privilegiado do que ele, eles tendem, irmão, se preparar algo, armar algo para querer derrubar Daniel. Glória a Deus. Eles tentam de várias formas derrubar Daniel, querer parar Daniel, querer fazer com que Daniel ele morra, ele chega ao ponto de ir para dentro da cova dos leões. Só que eu, dentro do texto, eu consigo observar que este povo, por não conhecer o Deus de Daniel, por não conhecer, eles erraram feio, porque o Deus de Daniel, ele também é o Deus do leão. O Deus, aleluia, Jesus de Daniel, também é um Deus que comanda os leões. Se eles entendessem isso, irmãos, eles não tinham tentado nada, eles tinham se livrado também da cova dos leões. Mas eles se levantaram com uma pessoa errada. Louvado seja Deus. E eles tentaram de várias formas querer derrubar Daniel, porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele é assim. Ele olha para mim, para você. A vontade dele não é de ver eu e você aqui na presença do Senhor. A vontade dele é de nos parar, é de nos fazer desistir. O inimigo, com certeza, ele está furioso comigo e contigo por estar aqui nesta noite ouvindo essa palavra, porque o Senhor é quem te dá força, o Senhor é quem te capacita a estar na presença dele, servindo a Ele, buscando a Ele. Aleluia. E eles tentaram de várias formas. O texto diz, irmãos, que foi de várias formas, mas ele não consegue, porque Daniel não tinha nenhum defeito perante os olhos dele. Daniel não tinha defeito perante os olhos dele. Então eles usaram a fé. Eles observaram e disseram: o único jeito é se reunirmos, fazer uma reunião em prol da fé que ele tem neste Deus que ele serve. Só dessa forma nós temos que se reunir e fazer com que o rei ele assine um decreto, para com esse decreto, se nós pegar ele fazendo aquilo que ele faz, que é orando, buscando ao Deus dele,
dentro da cova dos leões. Então o texto vai dizer, irmãos, que eles se reuniram, todos eles, os presidentes, os governadores, prefeitos, o texto diz. E eles levam essa ideia até o rei Dário. Só que observe, irmãos, é muito levante. É muito levante. O inimigo quer parar Daniel. Faz de todas as formas. E o único jeito é pegar aquilo que nos fortalece e fazer com que seja de erro para ele. Que eles olhem e vejam erro. E ali eles levam aquela proposta para o rei. Eles levam a proposta para o rei. E o rei Dário ele acaba assinando. E naquele tempo, quando o rei ele assinava um decreto, não tinha como ele voltar atrás. E nesse decreto estava dizendo que se alguém fosse pego em oração, em petição, em clamor, pedindo algo que algum homem, algum Deus que não fosse ao rei Dário, seria jogado dentro da cova dos leões. E agora ali o rei, irmãos, foi enganado, e ele acaba ali assinando aquele decreto. Ele acaba ali assinando aquele decreto. E quando ele assina aquele decreto, irmãos, aleluia Jesus, esse decreto era por 30 dias. Observe que Daniel ele tinha um propósito com o Senhor. Daniel ele tinha um propósito com o Senhor de todo dia, durante 3 vezes por dia. Ele orar de frente para a janela, porque o texto diz que no quarto dele tinha várias janelas. E ele orava em uma janela que estava de frente para Jerusalém. E eu comecei a observar, irmãos, eu comecei a querer descobrir o porquê que Daniel ele orava em direção para Jerusalém. Irmãos, lembra que eu falei aqui no domingo? Cada um sabe por que chora perante o Senhor. Cada um sabe por que ele chora, ele clama, ele derrama lágrimas perante o Senhor. E eu pude entender, irmãos, que Daniel ele orava em direção para Jerusalém, porque ele sabe o que aconteceu com Jerusalém. Ele ainda tinha esperança, ele ainda tinha certeza que Deus poderia fazer algo por Jerusalém. E esse propósito dele com Deus, de 3 dias por 3 horas, 3 momentos por dia, está clamando ao Senhor, orando ao Senhor, ele não podia quebrar, porque era uma forma, irmão, de gratidão pelo Senhor, porque ele orava para Jerusalém, entendendo que foi em Jerusalém que ele teve o verdadeiro encontro com Deus. Foi em Jerusalém que ele sabia de onde ele conheceu o Senhor. Foi em Jerusalém que ele conseguiu ter temor ao Senhor. Foi em Jerusalém que ele conseguiu, aleluia Jesus, alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Aleluia Jesus. É nesses momentos, irmãos, que o inimigo das nossas almas ele não entende. O inimigo ele não entende, o nosso adversário ele não entende o porquê que eu e você ora tanto, busca tanto, e todas as noites estamos na presença do Senhor. É porque nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. E o inimigo muitas das vezes ele quer nos fazer parar, irmãos. É em casa, é no trabalho, é na vizinhança. Mas mais uma vez eu vou dizer para você nesta noite, o que importa é que apesar de tudo, o rei ele se agrada de você. O rei ele gosta de você. O inimigo ele quer te parar, mas o rei ele se agrada de você. O inimigo ele quer te destruir, ele quer te fazer parar. Mas o rei, o nosso Deus, a qual ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, ele acha graça em mim e você. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele tem achado graça, irmãos. Mas é preciso guardar o contato com o Senhor. É preciso guardar a comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. E o texto continua dizendo, irmãos, o texto continua falando que antes de terminar esses 30 dias, a Bíblia diz que esse povo eles se reuniram e começaram a vigiar Daniel. E Daniel ele foi pego orando, buscando ao Senhor com súplicas em direção para Jerusalém. Glória a Deus.
E quando ele foi pego, irmãos, chamaram Daniel. Eles foram lá onde está o rei Dário e falou para o rei Dário que Daniel foi pego orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Agora o rei Dário, ele fica preocupado, irmãos, porque o rei Dário gostava de Daniel. O rei Dário acreditava em Daniel. Louvado seja Deus. Só que ele tinha que fazer isso, irmãos. Mas o que eu fico observando é o seguinte: esse sacrifício que eu e você passa, essas lutas, essa situação que eu e você passamos por causa do Senhor, vidas, elas chegam a ser libertas, irmãos. Vidas, elas chegam a ser transformadas por causa de mim e de você. Vidas chegam ao ponto de conhecer esse Deus que eu e você serve, e nasce temor sobre eles. Por causa do temor que eu e você tem em Deus, a confiança que eu e você tem em Deus, esse preço que eu e você paga de pregar o Evangelho, de ensinar onde eu e você estiver, ensinando, pregando para as pessoas que estão ouvindo, os processos que eu e você passa por acreditar no Senhor, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser libertas, irmãos. Você vai entender. Porque eu lendo o texto, a Bíblia nos diz que quando os presidentes, os governadores chegaram até o rei cobrando, agora chama Daniel, porque ele foi pego, ele estava orando e agora vai ter que jogar ele na cova dos leões. Tudo aquilo, irmãos, que preparam para querer nos parar, toda armadilha do inimigo contra nossas vidas não vão prevalecer, irmãos. Nenhuma armadilha preparada do inimigo vai permanecer em nossa direção, porque a Bíblia nos diz que ele corta o arco e quebra a lança, quebra os carros, e ele diz: aquietai, sabeis que eu sou Deus, e ele será exaltado. Olha só, irmãos, aleluia, Jesus. E quando chama Daniel, agora é preciso o rei Dário colocar Daniel na cova dos leões. Ele, com o coração partido, angustiado, coloca Daniel na cova dos leões. Só que o interessante, irmãos, não tem um louvor que a gente canta: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, ele passeava. Irmãos, quando Daniel foi jogado lá dentro, o Senhor já estava lá. O anjo do Senhor já estava ali dentro daquele lugar para guardar Daniel, para proteger Daniel. É o inimigo se levantando, irmãos, mas ele não vai prevalecer, porque o Senhor, ele peleja por mim e por ti. E diz que o rei, ele jogou Daniel, ele colocou Daniel dentro da cova dos leões, e com o coração angustiado, irmãos, a Bíblia nos diz que o rei Dário, ele durante a noite, ele se trancou no seu quarto. Ele não quis nenhum tipo de música para ouvir, porque naquele tempo os reis, quando eles estavam angustiados, passando por luta, era preciso alguém tocar instrumento para que viesse acalmar a sua alma. Aleluia, Jesus. Mas ele não quis saber de música, ele não quis saber de nada. Diz que o sono dele sumiu, porque ele estava procurando. E quando eu comecei, irmãos, a ler isso aí, eu comecei a observar, eu já comecei a ver o trabalhar de Deus no coração do rei Dário, no coração daquela nação. Porque a partir do momento que ele perde o sono, o texto nos diz que ele jejuou a noite toda em prol de Daniel. Ele jejuou a noite toda em prol de Daniel, para que Deus desse livramento a Daniel. Louvado seja Deus. Olha que privilégio, irmãos. Um rei como o rei Dário achar graça em Daniel e não querer o mal para ele. Louvado seja Deus. Mas por que isso, irmãos? Porque ele guardou a palavra do Senhor no seu coração. Não é porque ele estava na Babilônia que o Senhor não estava com ele. Ele entendia que não importava o lugar que ele
estava com ele, louvado seja Deus. Ele sabia que ele tinha que guardar a palavra, porque a palavra era que protegia ele, a palavra era que fazia com que ele prevalecesse firme ali na presença do Senhor. Glória a Deus. E disse que a partir do momento que Daniel foi jogado, ele não conseguiu dormir. Ele jejuou a noite toda. E disse que no amanhecer do dia, ele vai lá naquele lugar onde estavam os leões, naquela cova dos leões, e ele grita, irmãos. Esse texto, irmãos, ele é interessante. Aleluia, Jesus. Clamando fortemente, dizendo assim: e tem o rei Dário, irmãos. Ele não disse que o rei Dário, na parte da manhã, quando ele chega, ele começa a clamar: Daniel, ô Daniel, o teu Deus a qual tu serve, o teu Deus vivo, ele tem te dado o livramento dos leões. E ele começa a gritar, irmãos. E ele começa, e Daniel, ele grita de lá: vive para todo sempre o Senhor. Glória a Deus. O Senhor, meu Deus, ele enviou o seu anjo, aleluia, Jesus, e fechou a boca do leão. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, ele peleja por mim e por ti. Muitas das vezes eu falo para minhas filhas em casa, e eu digo para ela: filho, nosso Deus é um Deus tão grande, que o espaço, a terra, os planetas, ele cabe na palma das suas mãos, porque o texto diz que o Senhor, com seus olhos como chama de fogo, tudo ele vê. Então, se ele vê, irmãos, eu consigo observar, eu consigo imaginar todos os planetas nas mãos do Senhor. E ele viu tudo. E o Senhor viu as afrontas. O Senhor viu que Daniel não tinha culpa alguma para morrer ali daquela forma. E ele viu o seu anjo para dar vitória a Daniel. Eu tenho meu trabalho, o pastor tem o trabalho dele. É, Deus. Todos aqui têm o seu trabalho. Muitas das vezes o que nós passamos dentro do nosso trabalho. Meu Deus. Muitas das vezes por nós sermos tementes ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, porque nós, quando servimos ao Senhor verdadeiramente, dentro do nosso trabalho, nós também temos que honrar o nosso patrão. Nós temos que fazer por onde sair tudo certinho, tudo direitinho, para que nada dê errado e que o nosso patrão eles achem graça sobre nós. Aleluia. Só que por causa disso, irmãos, há muitas afrontas, muitos levantes do inimigo dentro do nosso trabalho. E um amigo meu estava passando por uma situação lá muito grande, muito terrível lá dentro, lá passando por umas humilhações, por ele ser o que ele é, um cara trabalhador, um cara responsável. E um dia, irmãos, eu estava lá e eu consegui, Deus criou uma estratégia, uma situação, e eu comecei a falar para ele: preste atenção na palavra que eu vou te falar. E eu comecei a ministrar essa palavra no seu coração. E eu falei para ele: o que eu quero dizer com isso para você, meu querido, é que não importa se chefe quer te parar, se funcionário quer te parar, se quem quer que seja coordenador quer te parar, mas dentro dessa mensagem eu quero dizer para você: o que importa é que o rei gosta de você, o que importa é que a patroa gosta de você. O inimigo ele se levanta de várias formas, mas o que importa é que a partir do momento que Deus ele te vê como um funcionário justo, dentro dessa palavra ele te vê como um funcionário justo, ele põe dentro do coração da nossa patroa que ache graça em você. Como Deus também olhou para Daniel e viu que Daniel não tinha culpa de nada daquilo, ele colocou dentro do coração do rei Dário que achasse graça em Daniel. Dessa mesma forma é na sua vida, dessa mesma forma é na minha vida, louvado seja Deus. E ele entristecido, eu falei para ele: fica firme, acredite, porque não importa quem se levanta, o que importa é que a patroa gosta de você, o que importa é que o rei se agrada de você. Louvado seja Deus. Apenas confia no Senhor, apenas acredita no Senhor, guarda, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor, ora ao Senhor confiando, porque a
de Jesus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Não importa as afrontas do inimigo, irmãos, contra nossas vidas. O inimigo quer nos parar todos os dias. É todos os dias Deus nos capacitando a vencer um gigante. Mas o que importa é que o rei, ele gosta de mim e de você. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos